2 semanas antes da minha primeira competição, eu machuquei a minha lombar, tive que fazer exames e agora descobri que eu estou com hérnia de disco. Oi, eu sou a Mel e esse é um canal de atividade física sem pressão e sem meta de ser atleta. Deixa eu só contextualizar bem rapidinho como aconteceu isso. Em abril do ano passado, eu fui para Brasília de carro, fiquei um mês em Brasília, e aí quando eu tava para voltar, eu fui colocar a mala dentro do porta-mala e eu senti um choque terrível na minha lombar. Porém, tomei uns remedinhos ali de drogaria e passou. Vida que segue. Depois, eu fui fazer, acho que talvez uns 3 meses atrás, mais ou menos assim, eu fui colocar o pé na axila da menina para fazer uma raspagem. Ela tava na montada. Ela era pequena, eu pensei, e mais ou menos do meu peso, pensei, deixa eu tentar fazer essa raspagem. Parece tão legal. E aí eu fui lá. Quando eu coloquei meu pé na axila dela para raspar ela, eu senti uma dor de novo enorme. Porém, novamente, com remedinhos, bolsa de água quente, passou, ok, segui minha vida. 2 semanas antes da minha competição, meu amiguinho foi me dar uma queda e eu senti muito, 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 muito. Vou fazer outro lado, pode ser lado bastante. E aí que começou o caos, porque remédios comuns de relaxante muscular da farmácia não tava funcionando mais, porque tava doendo muito, muito. E eu tava prestes a competir, eu não queria entrar na competição com dor. Primeira competição, eu com dor, muita informação na minha cabeça. Gente, caos e confusão, sinceramente. Eu tive que tomar um remédio mais forte. Porém, pós-competição, né, passou, pensei, a dor passou, então beleza, vida que segue. E aí, novamente, tá até registrado aqui no YouTube, fui fazer minha rotina normal. Só coloquei o Muay Thai ali como uma atividade física que eu não tava fazendo, mas definitivamente não foi ela que causou tudo isso, tá? Até porque no sábado e no domingo eu já tava sentindo uma dorzinha lá no fundo. E eu pensei, vixe, será que vai voltar a doer? Aí, segunda-feira, fiz o treino de Muay Thai, fiz a minha musculação de core, porque eu já estava sentindo ali que ia dar uma merda. Quando eu fui pro jiu-jitsu à noite, foi uma técnica de meia guarda, e eu já estava com muita dor. Eu já estava assim, no final da técnica eu não consegui fazer rola, eu tô com muita dor. Mas, beleza, né? Falei com o professor, não fiz o rola, segui a vida, pensei, chegar em casa eu tomo um remédio que eu tava tomando antes e vai passar. Gente, eu tomei o remédio, fui dormir e eu acordei de madrugada com muita, muita, muita dor. Gente, bom dia. Dia seguinte e eu preciso ir no ortopedista porque eu tô com muita dor. Eu acordei de madrugada com muita, muita, muita dor. Eu não consegui levantar meu tronco e começou a me bater um desespero, porque eu tava sozinha, só tava eu e os cachorros. E eu pensei, gente, lascou? Porque se eu não tô conseguindo ficar em pé, como é que eu vou conseguir dirigir para ir no médico? E além de eu estar chorando de dor, acho que eu tava chorando um pouco de medo também, entre algumas coisas mais emocionais da questão de eu mudei de estado, eu não tenho família aqui, então todos são conhecidos, amigos muito breves ali. Mesmo que eu tenho alguns amigos de longa data aqui, eu fico um pouco mais sem jeito, porque eles são amigos, não são, tipo, meio que não tem a obrigação de família, de vir me ajudar, de me levar para algum lugar. Então começou a entrar essa coisa na minha cabeça de que eu tava muito sozinha, tava eu e os cachorros, eu não conseguia andar. Como é que eu ia descer com a Regina para ela fazer xixi, porque ela não faz xixi no tapetinho? Como é que eu ia passear com eles?
como é que eu ia conseguir cuidar dele, sendo que eu tava sozinha, eu tava com dor, pipipi, popó. Mas a sorte também de ter alguns conhecidos é que eu fui falar pra minha amiga que eu estava com muita dor e precisava do número do ortopedista, que ela era conhecida e tal. Ele acabou adiantando a consulta, então eu já fui medicada na hora ali e eu tive que tomar injeção. E aí foi quando eu vi que eu estava com muita dor, porque mesmo depois da injeção, demorou um pouco a sumir totalmente a dor, ou seja, eu tava com muita dor mesmo. Eu fiquei um pouquinho bem desesperada. Um pouquinho e bem desesperada. E lógico que eu tive que fazer ressonância magnética na lombar. Só pra mostrar rapidinho. Eu já tô com um papatinho de entrar lá. Guardei minhas coisas. E agora eu vou fazer ressonância. Acho que eu não vou levar, não tem nem como levar. Mas eu tô aqui, ó, na salinha. Vou fazer ressonância, eu tô com medo. Tenho que ficar quieta muito tempo. Só eu e os meus pensamentos. E se eu pensar demais? E é um exame muito engraçado, porque é uma barulheira do caramba. E vai ter muito barulho, mas também não é um barulho que, nossa senhora, é um barulho insuportável. Parece que você está dentro de alguma coisa. Achei um exame bem ok, na verdade. Mas como eu nunca tinha feito a ressonância, né? Tem muito esse mito do barulho, de ficar parado muito tempo. Eu achei que eu ia ter dificuldade, mas no final das contas, não. Fechei meu olhinho ali, gosto de ficar criando filmes na minha cabeça ou relembrando coisas legais. E aí eu fiquei lá de boa. Teve uma hora que começou a me dar ansiedade, achando que eu tava respirando muito rápido e que talvez ia estragar o exame. Aí eu comecei a respirar um pouco mais devagar e aí começou a me dar mais ansiedade porque eu tava respirando pouco. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Não é possível que fizeram um exame onde a gente tem que respirar pouco, né? Vou respirar normal. Fechei meu olhinho, fiquei escutando os barulhinhos, fiquei tentando criar uma dancinha com o barulho na minha cabeça, mas também não podia criar muita dança, porque às vezes eu começo a fazer isso exatamente assim, ó. O barulho da máquina eu ia fazer assim. Enfim, você viu, tanto de coisa que eu pensei num curto espaço de tempo. Mas foi um exame ok, achei ok, não nada. Então, quando o exame sai um laudo escrito e sai as imagens. Eu não sei ler essas imagens de raio-x, ressonâncias e tudo mais. Então, essa parte eu pulei porque não faz muito sentido. Porém, quando eu li o laudo escrito, que estava escrito hérnia de disco, eu pensei, a minha carreira está acabada. Minha carreira de 5 minutos. Eu fiz o fotona e meu rosto realmente está vermelho. Eu não ia gravar até meu rosto deixar de ficar vermelho, porém não sei quanto tempo vai demorar e como isso é um processo que eu já tinha comentado com vocês e também não tem nada de demais pra tirar acne e tudo mais. Os procedimentos estéticos. O resultado da minha ressonância é que eu tenho uma hérnia de disco. É isso. Eu já chorei hoje. Fui contar pra minha amiguinha e eu chorei. Porque... E agora eu tô falando e eu quero chorar. Porque eu tô com medo de atrapalhar o meu processo no Gil. Mas como assim atrapalhar meu processo no Gil? Se você não me acompanha muito no canal, né, eu tenho um objetivo bem claro desse ano, desde que eu peguei a faixa azul, que era que eu não ia parar na faixa azul, que eu ia pra faixa roxa. Calma, não quero chorar. Agora, com a hérnia, talvez eu tenha algo que eu tenha que dar um passo para trás. Que eu não posso forçar, porque assim, eu não sou uma atleta. Então eu não preciso ir ao limite em tudo para conquistar grandes coisas. Porém, eu tenho um objetivo bem claro, que era não parar na faixa azul. E eu já tô tirando conclusões precipitadas, sendo que eu nem conversei com o médico, foi só o que eu li do resultado mesmo do laudo de imagem, do que o médico, sei lá, quem vê
a ressonância e escreve ali o que tem e tal. Já tô deduzindo que eu vou ter que diminuir bastante os meus treinos, vou ter que mudar os treinos, talvez colocar uma natação, mais um pilates, alguma coisa assim. E aí eu tô ficando um pouco nervosa com esse pensamento de que talvez eu vou ter que dar uma pausa ali no Gil. Ainda mais vindo de uma sequência muito boa que eu tava tendo de treino. Tinha achado alguns encaixes, algumas pessoas que eu tava gostando muito de treinar, tava gostando bastante de ir em Itapevi treinar com a galera. E agora pensar que talvez eu tenha que pisar no freio para ter que me recompor, me dá um certo medo, uma certa ansiedade e uma certa tristeza. Como eu falei para vocês também, não ir treinar simplesmente por não querer ir. Ai, nossa, foi um dia difícil e tal, vou descansar hoje e tal, e vou depois, é uma coisa. Agora, você tá com todo o gás pra ir treinar e não ir porque existe uma dor, é mais frustrante pra mim. É frustrante pra mim em relação ao canal, o canal tá indo muito bem, vocês amam o conteúdo de jiu-jitsu. E eu gosto muito de trazer o jiu-jitsu porque é a minha rotina, é o que eu tô vivendo. O objetivo desse canal é trazer a realidade de experiência do que eu vivo, de como a atividade é, do que traz ou não traz. E isso que eu tô vivendo realmente é a realidade do jiu-jitsu. Não sei se a hérnia foi causada por isso. Eu acho que, na verdade, deve ter sido um compilado de coisas. Talvez o rumo das coisas aqui no canal vão ter que dar uma mudada. Isso também me dá uma ansiedade, porque a gente estava indo um caminho tão bem. Por exemplo, já essa semana eu não vou conseguir postar nada, porque eu não tive tempo, porque eu só tava com dor. Eu não queria me mover muito para não causar nenhum estresse e tal. Nos outros vídeos eu tava meio chocada. Eu acho que agora eu tô triste mesmo. As pausas são pra não chorar. Tô bem nervosa com o que o médico provavelmente pode dizer. E sinceramente eu tô bem frustrada de como é que eu cheguei até aqui. Tipo, como essa hérnia veio, gente? Nossa, eu trato tanto questão da saúde, de exercício. Eu sinto como se eu tivesse falhado comigo mesmo. É bem estranho, sensação, sim. Não sei por que eu não consigo nem descrever um pouco, assim. Talvez seja porque eu foco muito nisso, como a saúde do meu corpo, fortalecimento e tudo mais. E alguma coisa eu fiz errado, mas eu tô frustrada, chateada, não sei, sinceramente. Acho que até um pouco assustada também. É normal, não é um caso raro a se acontecer. Oh, meu Deus, a única pessoa no mundo que tem isso. Mas também não vou criar mais ansiedades. Vou dar o tempo de eu chorar mesmo hoje, já que o laudo saiu hoje. Porém, amanhã já ir atrás do prejuízo, tentar fazer mais caminhadas. Poxa, queria tanto correr. Tanto, sabe? Então é engraçado que tudo que eu penso, então eu vou pro Muay Thai, o Muay Thai também não dá certo. Aí também vou pro boxe, então boxe também não tá. Então eu vou ter que ir pra uma outra linha de coisas que eu não estava fazendo.
E é complicado. Mas vai ficar tudo bem. Acho que eu só tô dramatizando demais, porém, eu também me permito dramatizar, sabe? Ai, nossa. Eu cresci assistindo Usurpadora, gente. Eu preciso ter um drama. E é isso. Agora esperar o médico falar pra ver se eu posso chorar de verdade mesmo ou se eu chorei à toa. Mas ao mesmo tempo que eu tava com medo e ansiosa, eu fiz uma escolha muito boa do meu ortopedista, porque eu escolhi um ortopedista que trata atletas do UFC, atletas no geral, atletas do BJJ, atletas que fazem jiu-jitsu e ele faz jiu-jitsu. Eu tinha confiança de que ele ia me dar o resultado, né, me dar as orientações necessárias para que eu pudesse continuar a prática. Porque, com segurança, eu recebi o exame na terça, porém a minha consulta era na sexta. Então, de terça até sexta, eu sofri horrores. Na terça, eu até chorei. O que não é muito difícil, né? O que não é muito difícil, porque eu sou uma pessoa muito chorona, mas tudo bem. Eu gosto de ser chorona. Tento não chorar. A maioria das vezes eu tento não chorar, gente, eu juro pra vocês. Mas eu também gosto de ser real, né? Se eu tô sentindo ali uma vontade de chorar, não vou chorar porque alguém não quer que eu chore. Eu vou chorar quando eu quiser chorar, gente. Não precisa. E quando eu precisar não chorar, eu tento ao máximo não chorar. É difícil, mas eu tento. E aí na quarta eu levei os exames pro Eduardo, que ele... Meu Deus do céu, olha isso aqui. Dá pra escutar ele roncando? Na quarta, eu levei os exames para o Eduardo, meu professor da academia da musculação, por ele é muito bom nessa parte de fisioterapia. Ele tem pós-graduação em alguma coisa que eu esqueci o nome, mas eu sei que ele é muito bom nisso. E aí eu levei lá para ele e ele acabou me acalmando, falando que bem provável que eu vou ter uma vida normal. Que eu vou poder treinar, mas a gente vai ter que fortalecer, pipipi, popopó. Chegou na sexta-feira. Que antes, mas Tudo bem. fica tranquila, tá tudo bem, né? A gente vê o laudo acaba assustando um pouquinho, porque Sim, já chorei. não. Primeiramente, saber como você tá do dia da consulta pra cá, né? De questão de dor, de incômodo, como tu tá convivendo, treino e tudo mais. Então, até esse momento, né, até hoje, eu só fui pra musculação. Ontem eu dei uma arriscada aí na yoga, mas também avisando a professora que não podia fazer flexão de tronco, né? O Eduardo me deu uma acalmada a mais, porque eu cheguei lá e eu falei, Eduardo... A flexo extensão de tronco com peso. Então, imagina, eu vou falar uma coisa. Imagina você pegando uma caixa. Você pega uma caixa e ela tem um certo peso, você faz a flexão e volta. Isso é prejudicial, principalmente em fases agudas e tudo mais. Mas eu vou conversar com você, a gente vai trocar uma ideia. O fato de você estar melhor, né, saiu da crise, você entende que a leitura do exame, ela acalma um pouquinho, porque quando você lê, nossa, eu tenho uma hérnia extrusa, ela tá... Se você pôr no GPT no Google, cirurgia amanhã. Calma, tá? Como que a gente trata esse tipo de lesão, tá? As lesões, as hérnias de disco com extruso, né, que ela é um pouquinho mais grave, então, vou tentar te mostrar aqui o que é uma hérnia extrusa. Você consegue ver minha imagem aqui? Sim, tá bonitinho. Uhum. Isso é uma coluna, e aqui a gente tem uma hérnia de disco. E ela tá extrusa, ou seja, ela está saindo da área dela, o disco aqui normal e um disco com uma hérnia extrusa aqui, essa vermelhinha. Muitas vezes essa extrusão ela pode vir e pegar o nervo. Tá. Ela belisca o nervo. E aí, o fato dela beliscar o nervo pode dar dor pra perna, pro bumbum, pra coxa. Que é, tipo assim, o que me preocuparia quando você começa a perder força na perna, quando você começa a ter dor constante, que atrapalha a qualidade de vida, isso não resolve com fisioterapia, medicação, aí eu vou falar pra você, eu acho que a gente vai ter que começar a pensar ali em um processo cirúrgico e tal. Mas não é seu caso.
tá? E todo mundo que tem uma hernia de disco convive muito bem. Eu tenho hernia de disco, já tive crise, poucas, mas tive. Fica inesquecível, mas eu treino jiu-jitsu, vou competir, né? Sou faixa marrom, treino com cara pesado, evito algumas coisas, mas não fico pensando na lesão. Vivo normal, tá bom? Só para você entender que, assim, não é um bicho de 7 cabeças. Tem umas 2 cabeças ali, a gente consegue matar ali, tá? Tá bom. Então, o que eu quero de você agora? É um processo de... Você fez um diagnóstico, a gente, através do exame, conseguiu fazer um diagnóstico. Você sabe da lesão, mas ela não vai te limitar. Você vai conseguir treinar as coisas. Lógico, nesse início, eu quero que você dê ênfase, né? Falar para o Eduardo, a força do abdômen, do glúteo, do core. Tem que treinar isso. Não tem conversa. Quanto mais treinar isso, menos chance de dor aguda, né? Ou de retorno da dor, tá? O meu médico falou a mesma coisa que o Eduardo já confirmou que que eu poderia ter uma vida bem tranquila. Então, no final das contas, o plano é eu fazer a musculação voltada mais para a fisioterapia do core. Eu vou poder fazer jiu-jitsu, porém, por enquanto eu estou proibida de fazer guarda, ou seja, eu estou lascada, mas vai ser interessante porque aí eu consigo trabalhar com outro tipo de coisas, outros movimentos, porém é isso, eu já não era boa na guarda e agora eu tenho que mudar, Deus é mais. Porém, outra coisa que eu queria comentar, o medo que eu tive, na verdade, foi que o meu grande objetivo do jiu-jitsu é eu não parar na faixa azul. E eu já falei aqui 1 milhão de vezes sobre isso, que eu não queria parar na faixa azul, que eu no mínimo queria ir para roxa, chegar na roxa, eu arrumo outra coisa para eu me incentivar. E quando eu vi esse meu plano meio que ir por água abaixo, porque talvez eu ia ter que dar uma pausa, eu fiquei bem frustrada. E muita gente fala, ai, nossa, mas pra que tanto? Eu tenho uma hernia e faço jiu-jitsu. Eu tenho não sei o que e faço isso. Mas eu estava em crise, gente. Eu estava com dor. Eu ainda estou um pouco com dor. Então, assim, eu tenho que voltar devagar. Não adianta nada. Eu já fiz a cagada de não ter ido no ortopedista quando eu estava sem dor. Então, eu esperei dar um grande acontecimento até ir no ortopedista. Então, já tô errada. Aí, agora que eu tô com micro dor e eu vou continuar treinando como se nada estivesse acontecendo, aí é extremamente irresponsável da minha parte também. E eu sou muito pé no chão no sentido de eu prefiro ficar um tempo parada, arrumar as coisas, fazer tudo bonitinho e aí eu volto bem, porque eu já fiz merda. Então, agora eu preciso consertar o que eu fiz e eu preciso ir devagar para não parar novamente. Eu fiquei 2 semanas paradas aí porque não tinha saído o exame, eu tava com dor e eu tava com medo de treinar e eu ficar com mais dor ainda. É isso, meu plano é fazer fisioterapia, voltar pro jiu-jitsu aos poucos. Quando eu me sentir bem, eu faço um rola com as pessoas mais leves, ou faço algum específico com alguém maior, de raspagem não, de passar guarda. Eu quero fazer um pouquinho de natação, um pouquinho de pilates, bom que eu vou trazer tudo aqui pro canal. E aí vou ter mais coisas. Porém, eu queria muito... Gente, eu tinha programado para ir fazer aquele Hyrox. Agora nem... Tá aqui uns 2 meses no mínimo, porque eu não consegui. E é isso, gente. Quem aí tem hernia de disco, quem aí treina com alguma limitação, lá na equipe a gente tem quase fazendo um bolão de quem tem mais coisa ali. O Daniel, meu professor mesmo, tem... Coitado, o bichinho tá todo cagado. Acho que eu não vou falar isso dele, não, coitado. Mas lá eu falei que tava com hérnia, apitou umas 3 pessoas já também. Mas é isso, eu vou documentar toda essa minha fisioterapia, toda essa minha recuperação. Não vou desistir da faixa roxa, vamos lá, capingando, mas bora.
Eu ainda tô com um pouquinho de dor, então provavelmente amanhã eu vou fazer um específico bem de leve, treinar qualquer mais leve que eu. Espero que vocês me acompanhem aqui, deixe o like, se inscreva e tchau!